Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente controverso na medicina, que é rejuvenescimento. E o tema de hoje é baseado num artigo publicado na revista Nature Cell Biology. Eu espero que vocês gostem. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados e eu sou o Dr. Paulo Barros. Para entendermos melhor sobre os estudos que estão sendo realizados a respeito do rejuvenescimento, precisamos antes entender os processos envolvidos no envelhecimento. O envelhecimento é o conjunto de alterações no adulto que leva a mudanças, propiciando um desgaste no ser humano. Estas alterações são provenientes de uma progressiva falta da capacidade de reposição de todo o material biológico próprio, celular e químico, gerando alterações em tecidos, células e substâncias, resultando na diminuição da atividade destes e concomitante morte de células. É um fenômeno conhecido por apoptose. Com o passar do tempo e do nosso uso do corpo, existe uma progressão e avanço na leitura de nossos genes, do nosso DNA. Chamamos a isto de relógio biológico. Existem também diversos outros mecanismos celulares onde ocorre uma dificuldade de manter a integridade do nosso material genético, uma diminuição de fatores que protegem esta leitura de nossos genes, como a diminuição da quantidade de telômeros, que são estruturas que protegem o DNA, e a incapacidade de lidar com situações deletérias do ambiente, com o consequente acúmulo de danos no corpo. O que mais chama atenção no envelhecimento é a forma como a leitura do DNA é realizada com o tempo, além da quebra de sua integridade. Também chama a atenção as alterações metabólicas, hormonais e a dificuldade na reposição e reparação celular. No DNA está toda a nossa informação de como somos e como iremos evoluir. Sua progressão de leitura não é infinita, e os processos constantes desta leitura do DNA precisam com tempo de reposição dos materiais. Às vezes, ocorrem erros ou quebras de reposição desse material pertencente aos genes. O acúmulo destes erros acabam resultando em leituras ruins e resultados improdutivos para a manutenção celular. Existe no DNA uma estrutura que é o telômero, que serve para evitar esses desgastes do DNA. Esta estrutura diminui com o tempo, resultando numa inadequada proteção da integridade do DNA. Com o tempo, o nosso DNA tem uma incapacidade de reposição de material para manutenção celular, tecidual e orgânica. Estas alterações genéticas alteram a forma do uso e da disponibilidade de substâncias que fornecem a energia aos tecidos. A partir desse processo, há a mudança na necessidade metabólica e o acúmulo de carboidratos e gorduras, que, entre outros, geram o acúmulo de material inerte na luz da parede dos vasos, somando-se a isso também uma alteração nas células dos vasos, que altera a sua matriz por material com tecido mais rígido e que acabam por diminuir a luz dos vasos, diminuindo o aporte de nutriente aos tecidos. Existe também uma alteração na produção de hormônios
que regulam o metabolismo celular e do corpo como um todo, e cuja produção com o tempo diminui, altera e tem a sua ação alterada ou diminuída, quer seja pela forma de produção, disponibilidade no sangue ou pela atividade de seu receptor na célula. Todo este processo, além de alterar a forma da célula trabalhar, limita a sua reposição, quer seja pela qualidade ou quantidade. A célula, desta forma, evolui com um material genético alterado, muda o seu metabolismo e faz uma reposição e manutenção de todo o seu arcabouço ruim. Assim, a célula morre, bem como o tecido ao qual ela está inserida. Hoje, a ciência vem estudando o fenômeno de apoptose celular e muito também vem sendo estudado para diminuir os impactos no organismo, pensando-se inclusive numa forma de tentar se reverter os processos de envelhecimento citados. Desta forma, destacamos os estudos referentes à importância dos fatores ambientais, metabólicos e farmacológicos na tentativa de minimizar e até reverter o processo de envelhecimento. E quais seriam as principais abordagens experimentais sobre rejuvenescimento no momento? Um dos estudos concentra-se na reversão de processos naturais inflamatórios celulares com inibição do eixo hipotálamo-hipofisário, usando-se o mecanismo de parabiose, que é o uso de células semelhantes de pessoas mais jovens. Existem vários estudos para a correção genômica das mitocôndrias de células mais velhas, conhecido como reprogramação mitocondrial. Também estuda-se hoje a remodelação epigenômica, onde se procura corrigir os genes que foram alterados na sua manutenção. Outra técnica estudada é a correção e transplante de células e tecidos obtidos pelo uso de células primitivas totipotenciais. E, por fim, destacam-se os estudos farmacológicos de medicações com a capacidade de regeneração genética, celular e tecidual. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. Eu sou o Dr. Paulo Barros. Obrigado.